As casas de apostas que não solicitaram a autorização para operar no Brasil serão excluídas na semana que vem, no início aqui de outubro. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial e talvez você esteja utilizando uma casa que não vai funcionar mais a partir do mês que vem, assim como o X, o famoso Twitter, que foi banido também do país. Com isso, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo para entender toda essa história depois da vinheta. Fala, meus consagrados, eu sou o Fábio Vinícius e esse aqui é o Apostas FC. Inclusive, se você não conhece o nosso canal, deixa o convite para você realizar a sua inscrição. Aqui você fica muito bem informado sobre toda a indústria das apostas e, é claro, ajudamos a você aí diariamente produzindo conteúdo voltado para o apostador que quer se tornar lucrativo, tanto com as nossas lives, vídeos, shorts e também em outras redes sociais como Instagram e Telegram. Então, bora lá falar do que importa, esse assunto que gerou bastante repercussão, né, na última semana, no dia 17 de setembro. Por quê? Daqui uma semana, né, no mês de outubro, a gente vai ter um grande impacto na indústria das apostas por conta da Portaria 1475 de 2024, que foi publicada no Diário Oficial, como eu já disse, né, no dia 17 de setembro, que estabelece que até o próximo mês, ou seja, a partir de outubro, as casas de apostas que não solicitaram a licença para permanecer aqui no Brasil estarão fora do ar, assim como algumas redes sociais, né, como por exemplo o X, também ficou de fora. Foi por outros motivos, é claro, mas só para vocês, né, entenderem a gravidade disso. Então, vou pontuar aqui algumas coisas importantes, começando com a lista. Acho que é o mais importante que vocês querem saber. Aqui no gov.br, no SIGAP, você consegue consultar, deixa eu baixar só um pouquinho aqui, ó, você consegue consultar as empresas que realizaram aqui essa solicitação. Então, temos aqui não só a data do envio, né, da solicitação, como também o CNPJ. Então, se você tem alguma casa de aposta, que você tem dúvida, será que vai continuar ou não, pode pesquisar aqui tanto pelo CNPJ, como também a razão social. Nós aqui do Apostas FC fizemos um artigo bem legal, tá aqui, no nosso site. Se você descer um pouquinho, lá embaixo, vai estar aqui a nossa lista, basicamente, né, com o nome que a gente conhece, né, porque afinal a razão social às vezes não está diretamente atrelado ao nome da casa, como é o caso da KGB, né, a Kaizen Game Brasil, que é a Betano, a SPR, que é a Superbet. Então, fizemos uma lista aqui com todas as casas de apostas e colocando aqui o nome da casa, tá? O nome da razão social, juntamente com o nome da casa. Vale lembrar que cada marca, né, cada empresa aqui pode lançar até 3 marcas. Então, esse número aqui de 113, que é o que a gente tem no total, né, nessas 13 páginas, aqui, ó, fui aqui para a última, nessas 13 páginas, talvez a gente tenha, e provavelmente tenhamos, né, um número maior, afinal a casa de aposta já vai pagar o valor, ela pode registrar mais 3 marcas, então certamente pode ficar ali interessante para ela trabalhar e até administrar esse dinheiro investido, ok? Agora que eu já compartilhei essa lista com vocês, e até aconselho você dar uma olhadinha aqui nesses 113 nomes para ver se a sua casa de aposta vai permanecer, vamos comentar algumas coisas técnicas, né, a respeito dessa portaria que foi publicada. Então, o que a gente tem de importante para falar? A partir de 1 de outubro de 2024, o Ministério da Fazenda vai proibir sites de apostas que não solicitaram a autorização para operar no Brasil, tá? E quais são os detalhes dessa proibição? As empresas que não pediram autorização ou basicamente não têm interesse, né, de pedir essa autorização porque não tem motivo, às vezes, ou não tem um lucro interessante aqui no Brasil, elas basicamente vão ter até dia 10 de outubro
Guarde bem essa data, eu já te falo por quê. Elas terão até dia 10 de outubro para os sites ficarem disponíveis para os usuários sacarem os fundos, né, o que tem ali na banca. Qual é o ponto importante que eu tenho para falar para você, tá? Uma dica de apostador para apostador. Você que já criou muitas contas em casas de apostas, mesmo ela estando aqui na lista ou não, dá uma olhada no teu e-mail, dá uma olhada também, não sei se vocês têm alguma lista de contas criadas, mas tenta lembrar de toda a casa que você já fez cadastro e depósito. Entra e vê se você não tem algum saldo ainda presente. Se você tiver algum valor ali na casa, aproveita e já saca, não deixa para o último momento. Certamente vamos ter histórias, vai render vídeo de gente que esqueceu, que foi viajar, que foi fazer alguma coisa, aconteceu algo muito importante na vida da pessoa, ela esqueceu do dia 10, deixou o dinheiro, 500, 1000, 10 mil, não sei, vamos ver qual que vai ser o máximo aí que a gente vai ver de histórias, certamente vai ter, então de pessoas que acabaram esquecendo, o governo vai acabar derrubando esse site e a pessoa não vai conseguir mais sacar esse dinheiro. Então tomem cuidado com isso, que após essa data, quem não tiver essa autorização nessa lista vai ser retirado do ar. E basicamente qual que é, né, a autorização necessária para trabalhar aqui no Brasil, né? Então, somente as empresas que solicitaram até o dia 30, né, que solicitarem, melhor colocando, até o dia 30 de setembro, poderão continuar até o final de dezembro. Então, cabe essa observação. Essa solicitação está nessa janela de tempo de outubro até dezembro. Isso é um ponto muito importante. Então, as empresas que solicitarem o funcionamento poderão trabalhar de outubro até dezembro. A partir de 2025, aí vai ser outra história, que as empresas vão ter que cumprir as novas regras para poder operar legalmente no país. Então pode ser que a gente tenha algumas empresas que vão trabalhar de outubro até dezembro, chegou em dezembro, virou o ano, pode ser que em 2025 ela decida não operar, não trabalhar mais no país. Então tome muito cuidado com isso, fique bastante atento aqui no Apostas FC, que vamos manter você, logicamente, bem informado. Alguns requisitos, né, para essa autorização, né, logicamente vai ter mais, daqui vai ser melhor estruturado, mas as empresas terão que ter sede no Brasil, algumas casas, poucas casas já tem, né, um sócio brasileiro com 20% do capital e operar em domínio BR. Então, por exemplo, XBET, né, o nome da casa, bet.br. Então, esse daqui é uma exigência, né? O sócio com 20% do capital e o domínio ali brasileiro. E o objetivo da medida que o governo coloca aqui, tá? Aqui no final, é que o governo quer proteger os apostadores. Sabemos que não é bem assim, mas o governo diz que quer proteger os apostadores, combater as fraudes e a lavagem de dinheiro, que vem sendo um assunto bem comentado nos últimos dias, né? Várias operações, algumas prisões, alguns decretos, enfim. Então tá meio movimentado, então o governo até se sentiu, né, obrigado a colocar essa medida e acabou pegando muita gente de surpresa, tanto o operador quanto também o apostador e assim como o afiliado também. Vários afiliados, acredito que estão ali trabalhando com algumas casas, inclusive rodando algum projeto, né, alguma ação ali em grande escala, que infelizmente a casa não deve ficar mais no Brasil, e aí todo o desempenho, todo o gasto, todo o esforço que esse afiliado acabou criando certamente vai ficar aí pelo caminho, infelizmente faz parte, mas a nova regulamentação faz parte dos esforços para um mercado de aposta regulamentado. Eu sinceramente vejo isso como algo que pode ficar positivo ali no longo prazo, né? Depois que tudo isso correr, certamente vamos realizar alguns ajustes. O mercado não deve ficar já em janeiro de 2025 perfeito. A gente vai ter que lutar, né, por
por algumas melhoras, certamente, como é tudo no Brasil, né? Hoje a gente não tem nenhuma grande profissão como é as apostas esportivas, né? Como são os apostadores ali, os tipsters, os influenciadores. Não tem nada no Brasil, nenhuma profissão que seja tão fácil ou tão justo realmente. Não importa em qual área você trabalhe, basicamente quem trabalha dessa forma, né, ligado diretamente com as apostas, não vai ter essa facilidade também. Então, tudo aqui no Brasil tem que pagar imposto mesmo, é assim, então a gente tem que lutar para deixar pelo menos o mais justo possível, para pelo menos também acabar mantendo, né, o negócio ativo. Não adianta o governo colocar um monte de imposto no operador, um monte de imposto no apostador e essa engrenagem não girar, essa roda não girar. Então, certamente algumas medidas, algumas correções vão ser feitas, né, ao longo aí dos anos e conforme for chegando mais próximo aí de 2025. Então é isso, galera. Se você quiser consultar alguma casa de aposta, pode entrar aqui no gov.br. No Apostas FC, vou deixar esse link também. Tem aqui para você, né, os nomes mais fáceis de entendimento, né, a razão social e o nome ali da casa de aposta. Lembrando esse ponto importante que eu disse das marcas, né? Cada empresa poderá registrar aí 3 marcas. Então é isso, meus consagrados. Se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Não esqueça de fortalecer com o seu like, pois ajuda demais. No mais é isso, meus consagrados. Tamo junto e vamos aos greens.